Olha, no sábado à tarde eu estive lá no Parubé. Parubé é uma comunidade de Laguna e é uma comunidade pequena de Laguna, muita gente conhece como lá onde tem o restaurante da Dete, né? Sim. E lá o seu Antônio tem, 85 anos, que amor, né? Ele tem 85 anos e pela primeira vez ele está lançando o seu livro. Então, durante a pandemia, ele conta no seu livro, então, de que durante a pandemia, o nome é Homenagem ao Povo do Parubé. Durante 30 anos ele viveu lá no Parubé e o seu Antônio disse que durante a pandemia, tais casos de isolamento e tudo mais, ele acabava ficando nervoso, porque não tinha o que fazer. Ele acabava indo do lado da casa, que tem um puxadinho, segundo ele, botou uma luz e lá ele começou a escrever o seu livro. Começou a escrever um pouco sobre o Parubé, a sua cidade, né, a sua comunidade, né, mais precisamente. E aí foi escrevendo, acabou saindo o livro, Homenagem ao Povo do Parubé. E aí, no último sábado, o seu Antônio Damian, ele fez o lançamento lá no bairro Parubé. Muita gente, aliás, foi lá no salão paroquial, estava lotado, olha só, lotado, porque são poucos, né, os escritores lá, são 3, tem uma menina que já lançou um livro, o Paulo Garcia, que é do Parubé também, que tem livro lançado, e o seu Antônio agora. E estava lotado o salão do Parubé, pessoal, até porque o seu Antônio tem uma família grande. Tem 8 filhos, o seu Antônio tem 8 filhos, um monte de neto, já tem bisneto, tataraneto e um monte de coisa. Já quase encheu o salão paroquial. Já, exatamente. Só família. Mas os amigos foram prestigiar. E aí o seu Antônio, muito querido, conversou conosco e ele disse inicialmente o porquê que ele resolveu fazer este livro exatamente na pandemia. O Parubé antigamente, assim que nasceu o Parubé era rico. O Parubé era financeiramente, ele era rico. Ele produzia muita coisa para exportar para a Laguna. Então todo mundo tinha dinheiro. Aqui ninguém passou dificuldade. A dificuldade que se passou aqui na época, a saúde. A saúde era precária, né? Porque não tinha estrada. Era canoa, ou então a pé pegar o trem lá em Laranjeira. E o resto aqui era uma fartura. O pescado, então você pegava na beira do rio com aquele lugar, né? Camarão, tinha à vontade. E o pessoal do sertão, então, era açúcar grosso, que nós chamamos aquela época, né? Que hoje é açúcar mascavo, açúcar grosso, cachaça, polvilho, farinha de mandioca, lenha e animais, pluma, enfim, tudo que tinha no sertão vinha, 90% ia para a Laguna. Então é só carne de boi. Isso aqui era você só via transitar carne de boi. Todo mundo vivia bem mesmo. Então a dificuldade era a saúde. A nossa saúde aqui era muito precária. Viu, seu Antônio, dizer que lá ninguém passava fome, né? Porque tinha tudo, era uma fartura. Agora, como é que o seu Antônio vê o Parubé hoje? Teve evolução, seu Antônio? Agora está mais facilidade que tem estrada e tem luz, né? Naquela época não tinha. E hoje, para mim, Parubé, na verdade, ele hoje está melhor do que aquele tempo. O problema é que nós temos muita hoje a saúde está mais avançada, né? Tem mais recurso. E naquela época o recurso era trabalho e dinheiro e festar. Agora, o que o seu Antônio relata neste livro, Homenagem ao Povo do Parubé? Eu conto do livro do Parubé desde a criação dos sertões, nos sertões aqui onde tinha maior produção de agricultura, né? E aqui a região de baixo era pesca e lazer, tinha muito lazer, muito baile, muita festa e era festa mesmo de verdade, né? Começava uma semana, durava a semana toda, baile, era todo fim de semana tinha baile, então era divertido, era muito divertido. O livro eu falei só para minha família, eu vou vender, depois que eu tiver despesa, eu não vou visar lucro. Eu vou ajudar alguém para comprar comida. Então esse que é o meu propósito. Muito bem, então tá aí, ele fez cerca de 100 exemplares mais ou menos, né, desse livro, e o seu Antônio me dizia o seguinte, olha, agora ele tá pensando em escrever o segundo, agora ele quer contar um pouquinho, dar continuidade na história do Parubé, e aí ele falou que já tá começando a se preparar para fazer o segundo livro. O primeiro foi lançado sábado, muito legal o livro do seu Antônio, já comecei a ler, seu Antônio, já lendo algumas coisas do Parubé, inclusive até a origem, porque é o nome do seu
Antônio é Antônio Damian Preve. E aí ele tirou o Preve. Aí eu fui saber por que no livro, porque Preve é considerado como apenas um apelido quando a pessoa é italiana. Então ele apenas colocou o nome dele agora como Antônio Damian. Então algumas coisas, peculiaridades que eu estou lendo lá do livro do seu Antônio, muito legal. E o seu Antônio, parabéns pelo lançamento, 85 anos, é isso. Não deixe seu sonho morrer, como dizia a filha do seu Antônio durante o lançamento.